Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, e claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante pra gente. Meus amigos, minhas amigas, se você ainda não fez sua aposta na Betsul, sua bet de norte a sul para os jogos do Intercontinental, para os jogos da Copa do Brasil, tá aí a oportunidade. Clica no link da descrição ou do comentário fixado ou aponta o celular para esse QR Code que você vai ser redirecionado para o site da Betsul. Lá tem as melhores super odds possíveis, todo jogo especial, como por exemplo, semifinal de Copa do Brasil, jogo do Intercontinental, tem super odds à disposição e variações de super odds. E além disso, as próprias odds mesmo já estão ótimas, excelentes para você poder apostar com cuidado, com responsabilidade. Isso for maior de 18 anos. A Betsul 100% regulamentada, segura, tem um depósito mínimo de R$1 e o saque extremamente rápido. Aposte já na Betsul, sua bet de norte a sul. Meus amigos, minhas amigas, temos mais nomes no mercado da bola, né? Mais nomes aí que surgem nesse radar do Esporte Clube Bahia. E aí, evidentemente, que é importante a gente saber diferenciar e entender quando de alguma maneira a informação não faz muito sentido, quando a informação já tem um pouco mais de lógica, e a gente entender também, mesmo trazendo aqui a notícia, que existe muito nesse processo de busca e venda e etc. no mercado da bola, a movimentação dos empresários, que às vezes colocam ali o nome do Bahia, e o Bahia acaba não sendo o time que se manifesta negando transações possíveis e tudo mais. Então é necessário a gente ter esse equilíbrio para poder conseguir ter o entendimento necessário para poder assimilar cada situação. Dito isto, vamos começar com a informação importante que nosso querido Yuri Santana trouxe sobre Jean Lucas e a procura do Atlético Mineiro, né, que sondou a situação do atleta por um interesse de Jorge Sampaoli. A gente chegou a abordar essa temática aqui no nosso canal e nosso querido Yuri trouxe a informação de que o Bahia não pretende vender nenhum atleta importante para clubes do Brasil. A convocação acabou valorizando ainda mais Jean Lucas e quando chegar a hora aí dele ser negociado, o destino deve ser o exterior. Então, vamos lá. O que a gente deduz por essa informação é o seguinte: o Bahia pode até ganhar um pouco menos numa transação para o exterior, mas vai priorizar essa transação para o exterior do que uma transação para o futebol brasileiro de um atleta que, evidentemente, o próprio Bahia, o próprio clube julga como importante, como relevante. E aí a gente está falando de um cara imprescindível hoje para o time, que é Jean Lucas, um titular absoluto e tudo mais. Mas atleta importante vale para suplente, vale para reserva, vale para jogador que é útil, que entra no decorrer dos jogos e tudo mais. Então eu acho improvável que jogadores como, por exemplo, um Cauli, que não está tão valorizado assim como já esteve no final da temporada de 2023, que inclusive foi procurado pelo Palmeiras e tudo mais, poderia ir para um time menos expressivo do Campeonato Brasileiro da Série A, mas lá poderia ser protagonista, ter destaque, elevar um nível e fazer com que essa equipe também conseguisse elevar o seu próprio nível. Não é interessante para o Bahia viabilizar uma negociação como essa. É algo que pode parecer escroto, né? Pode parecer uma sacanagem, mas é algo que é necessário para o nível de competitividade exigido no futebol brasileiro, né? Você tem que pensar antes em si próprio, no seu desenvolvimento, no seu nível de performance, para depois pensar em outros, né? Então, eu acho que é importante esse tipo de medida, esse tipo de iniciativa. E esse caso aí envolvendo Jean Lucas, interessado, né, despertando interesse, na realidade, do Atlético Mineiro através de Sampaoli, eu acho que exemplifica muito bem esse tipo de medida que é fundamental do Bahia. E aí já tem um outro ponto, um outro paralelo para poder ser traçado. E o Bahia não é a representação máxima do Grupo City. O Grupo City não vai tomar decisões, né, que podem ser interessantes para si ou não sejam tão interessantes para si, se baseando apenas no Bahia. A gente viu, por exemplo, o Santi Rodrigues do New York City sendo negociado com o Botafogo, inclusive gerando um retorno técnico interessante do meio para o final do ano para a equipe do Botafogo. E agora a gente vê o próprio Botafogo interessado no Lucas Vidalba, atacante do Nacional do Uruguai, que nos enfrentou inclusive na Libertadores da América desse ano, né? E aí, a gente chegou até a abordar aqui no canal a condicionante para que o atleta fosse liberado. O time que revelou o Vidalba, o Montevideo City Torque, que pertence ao City Futebol Group, teria 5 dias ali para poder cobrir a proposta que foi feita do Botafogo para o Nacional. Então não seria interessante para a condição de hoje do Montevideo City Torque, em nível de disputa, de competições também, em que ele está inserido, e financeiro,
conseguir cobrir essa proposta do Botafogo. E aí se concretizou. Lucas Vidalba é atleta do Botafogo. Os valores estão na casa aí dos 3 milhões de dólares, que gira em torno de 16,3 milhões de reais, contando aí com bônus e metas. O ponto uruguai de 24 anos, teve 4 gols e 6 assistências nessa temporada pelo Nacional do Uruguai. Números aí aquém, abaixo. Mas enfim, o Botafogo que acerta a contratação do atleta. Então o Montevideo City Torque, que poderia inviabilizar esse negócio, né, não fez isso, e o atleta vai reforçar o Botafogo. Meus amigos, minhas amigas, outra informação do nosso plantão tricolor de hoje. Calma, vamos deixar aqui, isso, tá certinho agora. É a respeito de mais um zagueiro na mira do Sport Clube Bahia. Bahia está interessado em contratar, no mínimo, né, um zagueiro, e vários nomes, né, sem sombra de dúvida, sua posição, que surgiu com mais nomes aí, já apareceram aí como possíveis atletas que estão no radar do Esquadrão de Aço. Já saiu o nome do Gaston Ávila, já saiu o nome do Jace, do Curitiba, o nome do Vitão, esse daí foi só ali um interesse, mas não vai adiante por conta dos valores. E o nome mais recente que surgiu foi do zagueiro uruguaio Jean Ayala, que está na LDU de Quito, né, e pode ter uma proposta concreta do Bahia. Ele tem 28 anos de idade e está na Liga de Quito desde 2024. A informação é do Equalgol, portal aí de notícias do futebol equatoriano, com seus mais de 200 mil seguidores, tá? O atleta é considerado um titular da equipe da LDU, Jean Ayala, e como a gente trouxe aqui, tem 28 anos de idade, tá? Só para poder contextualizar, faz 29 anos aí em 17 de janeiro, e vale a pena a gente trazer aqui algumas estatísticas do jogador. Portal Gol, que sempre traz aqui números muito precisos de gols e assistências, né? Números muito precisos do desempenho do atleta na temporada. Fez esse levantamento. Deixa eu abrir aqui com cuidado para poder trazer para você, torcedor tricolor, que nos acompanha. Vamos lá, né? 35 jogos pela Liga de Quito nessa temporada. Nenhum gol, zagueiro, né? Mas deu 2 assistências. Na temporada anterior, ele chegou ali no meio da temporada para a Liga de Quito, para a LDU, e fez 10 partidas. Anteriormente, jogou no Boston River, né, adversário que a gente enfrentou aí na pré-Libertadores. Antes de ir para a Liga de Quito, ele fez um gol em 18 jogos, e na temporada anterior, que ele fez a temporada completa pelo Boston River, fez 3 gols em 28 jogos, temporada artilheira aí, considerando que é um zagueiro. Antes disso, passou pelo Atenas, também lá do Uruguai, Defensor Sporting, Central Espanhol, Miramar Misiones, e surgiu ali no Sul de América, lá do Uruguai, e teve uma passagem pelo Cádiz, lá da Espanha, né? Passou pelo futebol espanhol, tá? Então, essa caminhada, trajetória do zagueiro que vem conseguindo ter algum destaque na equipe da LDU, que inclusive eliminou o São Paulo, né? Teve uma trajetória destacada nessa última Libertadores da América, tá? Então, essas são as informações aí do nosso querido Jean Ayala, que interessa ao Sport Clube Bahia, segundo o portal Equagol, que traz informações do futebol equatoriano. Vamos ver se vai adiante ou não. É evidentemente que, né, tem que trazer a informação logo que ela sai assim, de maneira urgente, como estamos fazendo agora, mais para poder trazer a notícia para você, torcedor tricolor, poder assimilar, entender e tirar suas conclusões. A gente não tem como analisar de maneira aprofundada o nível do atleta, mas evidentemente que temos muitos contatos aí ao redor do futebol sul-americano que vão nos dar suporte, e a gente traz informações mais aprofundadas sobre características, nível de jogo e etc. do atleta em outros vídeos, em outros conteúdos ao longo do dia aqui no canal. Então fique sintonizado, ligado e não perca. Galera, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?